Vivemos em uma era de visibilidade. Seguidores, curtidas, mensagens, tudo parece girar em torno de sermos notados. Mas há uma diferença enorme entre ser conhecido por muitos e ser chamado pelo nome por Deus. Podemos ser populares e, ainda assim, profundamente solitários. Podemos ter a agenda cheia e, mesmo assim, o coração vazio. Porque o que mais precisamos não é de atenção superficial, e sim de conexão verdadeira, aquela que vem do alto. Quando Deus chama alguém pelo nome, Ele não está apenas se referindo a uma pessoa específica. Ele está revelando intimidade, cuidado, identidade. Em meio a tantas vozes que tentam nos definir, o chamado de Deus nos lembra quem realmente somos. Não somos um número, uma estatística, uma multidão indistinta. Somos indivíduos amados, conhecidos e chamados. Isaías, capítulo 43, verso 1, declara: Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Essa é uma das declarações mais profundas de pertencimento em toda a Bíblia. Deus não apenas conhece sua dor, Ele conhece seu nome. E quando Ele o pronuncia, algo dentro de nós desperta. Dignidade, valor e esperança voltam a pulsar. A solidão tem um som próprio. Ela não é apenas silêncio. É um grito abafado dentro da alma, um eco constante de perguntas como: alguém se importa? Alguém me vê? Às vezes, mesmo cercado de pessoas, o coração sente um vazio que nada preenche. Mas é justamente nesse lugar, onde o grito da solidão parece mais alto, que o sussurro de Deus se torna mais precioso. Deus não compete com o barulho do mundo. Ele não se impõe, Ele chama. E Ele chama com amor, com ternura, com intimidade. Seu chamado não é agressivo, não é condenatório. É um convite. Eu estou aqui, eu te vejo, eu te chamei pelo nome. E esse sussurro, por mais suave que seja, tem o poder de calar o ruído da rejeição, da saudade, da dor. Em Salmos capítulo 34 e verso 18, lemos: Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. O Senhor está perto e Ele fala. Talvez você esteja esperando que Ele fale alto, mas na verdade, Ele quer que você chegue perto o suficiente para ouvir o sussurro. Porque a intimidade com Deus não acontece na pressa, mas no profundo da alma que aprende a escutar com o coração. A solidão grita sim, mas o amor de Deus tem uma voz que, quando acolhida, muda tudo. Uma voz que chama você pelo nome e sussurra: você nunca esteve só. O abandono tem o poder de marcar profundamente a alma. Pode vir de um pai ausente, de um amigo que se foi, de um relacionamento que acabou ou de promessas que nunca se cumpriram. Quando somos deixados para trás, começamos a questionar nosso valor. Será que alguém realmente se importa? Será que somos dignos de amor e permanência? E é nesse terreno frágil que Isaías capítulo 43 e verso 1 se torna uma resposta direta de Deus ao nosso coração. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Essa palavra não é genérica, ela é pessoal. É como se Deus olhasse nos seus olhos e dissesse: mesmo quando todos foram embora, eu fiquei. Mesmo quando você pensou que era esquecido, eu te chamei. Deus não nega a dor do abandono humano, mas Ele oferece uma verdade superior. Você pertence a Ele, não como quem possui por interesse, mas como quem ama incondicionalmente. Ele te formou, Ele te redimiu, Ele conhece cada detalhe do seu ser e ainda assim escolheu permanecer. Em Hebreus, capítulo 13 e verso 5, o Senhor declara: Nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Essa é uma promessa que não depende do nosso desempenho, mas do caráter fiel de Deus. Enquanto o mundo oferece presenças passageiras, Deus oferece permanência eterna. E quando você entende isso, o abandono já não tem mais a última palavra.
Há momentos em que parece que fomos apagados da memória das pessoas. Ninguém liga, ninguém pergunta como estamos, ninguém nota nossa ausência. E nessas horas, o coração se encolhe, como quem vai se apagando aos poucos. Mas há algo sobrenatural que acontece quando, no meio desse esquecimento humano, ouvimos, com os ouvidos da alma, o nosso nome sendo chamado por Deus. Não é uma lembrança qualquer. É a voz do Criador dos céus e da terra pronunciando com amor o seu nome. E isso muda tudo. Porque quando Deus fala seu nome, Ele ativa identidade, Ele cura feridas, Ele restaura dignidade. Ouvir o seu nome na boca de Deus é como um renascimento. É lembrar que ainda que o mundo tenha te esquecido, o céu sempre te manteve em alta conta. Em João, capítulo 10, e verso 3, Jesus diz: as ovelhas ouvem a sua voz, e ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Ele te chama pelo nome porque você é dele. Ele te conduz mesmo quando você está perdido em si mesmo. A voz de Deus é familiar, é segura, é cheia de graça. Talvez ninguém tenha te chamado recentemente. Nenhuma mensagem chegou, nenhum convite, nenhum cuidado humano. Mas hoje, Deus quer que você saiba, Ele nunca parou de te chamar. E cada vez que Ele diz o seu nome, Ele reafirma: você é importante para mim, você ainda tem um propósito, eu estou com você. A dor tem o poder de distorcer quem acreditamos ser. Ela apaga as cores da identidade, quebra a confiança e nos faz sentir apenas mais um no mundo. Um número, um rosto esquecido na multidão. Mas a Bíblia é insistente em afirmar: você não é só mais um, você é alguém escolhido, separado, conhecido. E mesmo quando tudo ao seu redor tenta reduzir seu valor, Deus continua afirmando sua identidade. A dor não tem a última palavra sobre quem você é. Ela pode até marcar capítulos da sua história, mas não define o livro da sua vida. Em Isaías capítulo 43 e verso 1, Deus diz: chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Não é uma frase genérica, é uma declaração pessoal, intransferível. Você pertence a Deus, e pertencer a Ele significa carregar uma identidade que não se perde nem nas tempestades mais intensas. No livro de 1 Pedro capítulo 2 e verso 9 está escrito: mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Mesmo machucado, você é eleito. Mesmo abatido, ainda é luz. Mesmo em dor, ainda é escolhido. Deus está restaurando. E essa restauração começa quando você aceita ser chamado não pelo que fizeram com você, mas pelo que Deus vê em você. Ele não te vê como um erro a ser consertado, mas como um filho a ser amado e levantado. A solidão nem sempre é castigo. Em muitos casos, ela é convite. Convite para um lugar de revelação profunda, onde o barulho do mundo se cala e a voz de Deus ganha nitidez. É no silêncio da ausência humana que a presença divina pode ser percebida com mais intensidade. Porque Deus nunca desperdiça uma alma solitária. Ele a transforma em um altar de comunhão. Quantos personagens bíblicos viveram seus momentos mais transformadores na solidão? Moisés, no deserto. Elias, na caverna. João, na ilha de Patmos. E até Jesus, antes de iniciar seu ministério, passou 40 dias no deserto. O que parecia isolamento era, na verdade, separação para um encontro profundo com o Pai. Em Oséias, capítulo 2 e verso 14, Deus diz: portanto, eis que eu a atrairei e a levarei ao deserto e lhe falarei ao coração. Que coisa linda! Deus nos leva ao deserto não para nos punir, mas para falar conosco com intimidade. E quando Ele fala ao coração, Ele cura, direciona, fortalece. A solidão, então, deixa de ser ausência e passa a ser presença. A presença real de um Pai que nunca abandona. Se você está vivendo esse tempo de isolamento, não se desespere.
Talvez Deus esteja apenas silenciando as vozes ao seu redor para que você ouça claramente a dele. E essa voz vai restaurar sua alma como nenhuma outra. Existem dias em que o telefone não toca, as mensagens não chegam e as portas parecem fechadas. Sentimos-nos esquecidos, como se não fôssemos prioridade na vida de ninguém. E nesses momentos, o sentimento de inutilidade pode bater forte. Mas é justamente aí que uma verdade eterna precisa ser lembrada com fé. Você pertence a Deus. Pertencer a Deus não depende da atenção das pessoas, nem das validações humanas. É uma realidade espiritual inabalável. Quando o Senhor declara em Isaías capítulo 43 e verso 1, Tu és meu, Ele está selando com amor uma aliança que independe do reconhecimento terreno. Ser dele é ter um lugar no coração do Pai, mesmo quando não temos lugar em nenhuma agenda humana. Em 2 Timóteo capítulo 2 e verso 19, lemos: O Senhor conhece os que são seus. Isso significa que mesmo quando ninguém nos procura, Deus sabe onde estamos. Ele não precisa nos localizar. Ele já está aqui conosco. Ser dele é carregar um pertencimento que atravessa a solidão, a rejeição e o abandono. Pertencer a Deus é saber que, mesmo no dia mais solitário, há alguém que está atento a cada detalhe do seu respirar, que conta suas lágrimas, que ouve seus pensamentos, que vela seu sono. Esse pertencimento não é simbólico, é real, é vivo, é suficiente para sustentar sua alma nos dias em que todos se esquecem, mas Deus permanece. A rejeição dói porque toca diretamente na nossa identidade. Ela nos faz sentir descartáveis, inadequados, fora do lugar. E o pior é que quando a rejeição se repete, começamos a acreditar que há algo errado conosco. Mas Deus, em sua sabedoria e amor, deixou registrado algo que corta essa mentira na raiz. Eu te chamei pelo teu nome, tu és meu. Isaías capítulo 43 e verso 1. Essa não é apenas uma frase de conforto, é uma afirmação espiritual poderosa. Quando o mundo diz, você não serve, Deus diz, você é meu. Quando as pessoas nos ignoram, Ele nos chama pelo nome. Quando a vida nos empurra para as margens, Ele nos toma para o centro da sua atenção. Ele não apenas sabe quem somos, Ele nos escolheu. Em Efésios capítulo 1 e verso 4 está escrito: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Antes de qualquer rejeição terrena, já havia uma escolha divina. Deus te viu, te amou e te chamou antes mesmo de você existir. E isso deve ser o alicerce da sua identidade. O sentimento de rejeição perde força quando você entende que é propriedade do céu, que não está aqui por acaso, que não precisa provar nada para ser aceito. Você é amado, é chamado, é dele. E isso basta. A solidão, quando prolongada, começa a pregar peças na mente. Ela sussurra mentiras. Ninguém se importa. Você está só porque não é suficiente. Você foi esquecido. E se não estivermos vigilantes, essas mentiras ganham força. Os enganos emocionais da solidão distorcem nossa percepção e nos afastam da verdade espiritual mais poderosa. Nós pertencemos a Deus. A emoção diz que você está sozinho, mas a palavra diz que Deus está com você. A emoção afirma que ninguém te ama, mas a Bíblia revela um amor eterno que nunca falha. Por isso, precisamos aprender a discernir entre o que sentimos e o que é verdade. Sentimentos são passageiros, mas a palavra é eterna. Em Romanos capítulo 8 e verso 39 está escrito: nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada, nem solidão, nem rejeição, nem tristeza. Isso significa que mesmo quando tudo ao redor diz que estamos sós, a verdade espiritual permanece firme. Somos amados, somos dele, somos acompanhados. Pertencer a Deus é mais do que um consolo, é uma ancoragem para a alma, uma certeza que vence os enganos emocionais
que clareia a mente nos dias nublados e que nos fortalece quando tudo parece querer nos derrubar. Quando você lembrar disso, a solidão não será mais um peso, será uma oportunidade para se lembrar de quem te sustenta. Todos nós carregamos lembranças. Algumas são doces, outras doem só de lembrar. Existem memórias que cicatrizam com o tempo, mas outras insistem em nos ferir cada vez que voltam à mente. E é justamente nessas memórias dolorosas que o inimigo tenta construir fortalezas de tristeza, rejeição e solidão. Mas Deus, em seu amor, nos convida a um novo caminho, o de alimentar promessas e não feridas. A dor do passado pode ser real, mas ela não precisa comandar o presente. Você pode escolher onde colocar sua atenção. Pode reviver as palavras que te machucaram ou declarar as promessas que te restauram. Pode repetir na mente os abandonos que sofreu ou lembrar que há um Deus que diz: eu te chamei pelo teu nome, tu és meu. Isaías, capítulo 43 e verso 1. Em Lamentações, capítulo 3 e versos 21 a 23, lemos: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Essa escolha de memória é espiritual, é um ato de fé, é declarar: eu me recuso a viver prisioneiro do que passou. Eu escolho viver pelas promessas que me curam. As lembranças podem ter moldado parte da sua jornada, mas elas não têm autoridade para ditar o seu destino. Quem determina isso é Deus, e o que Ele tem para você é bom, é cheio de paz, é restaurador. Alimente sua alma com essa verdade, e ela encontrará forças para continuar. Existem relacionamentos que prometem companhia eterna, mas terminam em silêncio. Há pessoas que juram estar conosco para sempre, mas nos deixam na curva da vida. E é nesse ponto que muitos acreditam que serão sozinhos para sempre. Mas a verdade é que, mesmo quando os relacionamentos humanos falham, o amor de Deus permanece intacto, imutável, constante. Ele nunca foi simbólico, sempre foi real. A presença de Deus não é uma ideia bonita para momentos difíceis, é uma realidade viva que sustenta quem já perdeu tudo, mas ainda permanece de pé. Em Salmos capítulo 23 e verso 4, Davi declara: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Estar só e ser abandonado são coisas diferentes. Você pode até sentir solidão, mas nunca esteve abandonado. O valor da sua vida não está na quantidade de pessoas que te acompanham, mas no fato de que o Criador do universo sabe o seu nome, conhece sua história e te chama de filho. Isso é o que define quem você é. Isso é o que dá sentido mesmo aos dias mais silenciosos. E quando você entende isso, até a solidão muda de lugar. Ela se torna solo fértil para ouvir Deus com mais clareza. Talvez você esteja exatamente aí, num tempo de silêncio, de vazio, de ausência. Mas Deus está aí também, e Ele está chamando você. Não para te condenar, mas para te curar, para te lembrar: você é meu. Então agora convido você para um momento de entrega e oração. Feche os olhos, se puder, e vamos falar com o Pai. Senhor meu Deus e meu Pai, eu te agradeço por estar aqui, por me encontrar nesse momento, mesmo quando eu me senti esquecido, isolado, só. Tu me conheces. Tu sabes o meu nome. Tu sabes tudo o que me aflige, tudo o que me pesa, tudo que silenciosamente tenho carregado no coração. Hoje eu reconheço, nem sempre entendi a solidão como espaço de revelação. Muitas vezes a vi como castigo, como ausência. Mas agora, Senhor, eu abro meu coração para enxergar a Tua presença no meio desse silêncio. Obrigado por me lembrar que mesmo quando ninguém me procura, o Senhor me chama. Ajuda-me a trocar as lembranças que ferem pelas promessas que curam. Que eu não me perca nas vozes do passado, mas que eu me firme na voz que me chama pelo nome.
Restaura a minha identidade, cura as marcas da rejeição, preenche os espaços que as pessoas não conseguiram alcançar. Que o teu amor, Senhor, me envolva por inteiro. Eu declaro hoje, não estou mais só, porque a tua presença é real, porque pertenço a ti, porque mesmo que tudo e todos falhem, o teu amor nunca falhará. E se o Senhor me chama pelo nome, então eu me levanto com dignidade, com esperança, com fé. Em nome de Jesus, amém. Se essa palavra falou com você, declare nos comentários com fé. Eu pertenço a Deus e Ele me chama pelo nome. Essa será sua afirmação espiritual contra toda mentira da rejeição e da solidão. Compartilhe esta mensagem com alguém que precisa ouvir essa verdade. E se deseja continuar caminhando conosco em fé, inscreva-se no canal, ative o sininho e acompanhe o próximo devocional. Que a voz de Deus continue ecoando no seu coração e que você nunca se esqueça. Ele conhece o seu nome.